Olá, bom dia. Agora pelo horário de Brasília são 10 horas e 12 minutos. Já está no ar mais uma edição da TV Sim Direto. Você viu aí no começo, antes de começarmos o programa, como você pode fazer para participar. Hoje nós vamos falar sobre a manutenção dos direitos adquiridos pelos servidores do GDF. Para tirar todas as dúvidas e debater o tema, nós recebemos aqui o presidente do sindicato, o Ibrahim Youssef. Bom dia, Ibrahim. Bom dia, Davidson, e bom dia a todos os servidores que estão nos assistindo. Esse nosso 10ª edição da TV Sim Direta, né? E é muito importante hoje, quando a gente debate exatamente os direitos adquiridos dos servidores. E vamos ter aqui a oportunidade, já visto que os servidores ficaram muito ansiosos. O fato que o GDF essa semana muitos secretários importantes pediram demissão, né? E das maiores pastas do governo do Distrito Federal, que é da Saúde, e também da Secretaria de Gestão Administrativa e Desburocratização. E junto com o secretário, ele assina um ofício mandando suspender a licença-prêmio convertida em pecúnia. Então, realmente, o sindicato, os canais lá de comunicação do sindicato tumultuaram, né? E hoje a gente tem essa oportunidade para estar aqui conversando e debatendo com os servidores, e na qual também chamamos o Dr. Clécio, né, para estar presente hoje, também estando discutindo com a gente. Também recebemos aqui o advogado do sindicato, o Dr. Clécio de Lima. Bom dia, advogado. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Hoje nós vamos debater sobre manutenção dos direitos adquiridos pelos servidores do GDF. A primeira pergunta que eu faço tanto para você quanto para o presidente também é como está hoje a relação do Sindireta com o governo do Distrito Federal? Sim, primeiro eu quero dizer um bom dia a todos e a todas, agradecer a oportunidade de estar aqui, em nome da banca de advogados do Sindireta, e poder contribuir com esse debate. Enfim, recentemente os servidores filiados ao Sindireta têm buscado o departamento jurídico especificamente para tratar a respeito de um ofício veiculado pelo governo distrital, no qual ele retarda o pagamento da licença-prêmio. Enfim, mais uma vez, o governo tenta, através de atos, né, infralegais, tentar obstar o benefício do servidor. E duas perguntas que os servidores fazem quando procuram o departamento jurídico do sindicato é se com esse ofício eles deixarão de receber a licença-prêmio e se não terão a licença-prêmio convertida em pecúnia. Eu quero dizer para os servidores que o direito de vocês está resguardado em lei. Esse ofício ou a resolução retratada pelo Conselho de Governança do Distrito Federal não é capaz de desfazer o direito que foi estabelecido na legislação. Enfim, esse é um dos motivos que o Sindireta vem buscar solução para os servidores de forma coletiva e para aqueles que já tiveram a sua conversão publicada no Diário Oficial. O Sindireta vai estar recebendo os servidores para manejar ações individuais, para estar buscando os seus direitos. Enfim, essa situação toda causa uma instabilidade aos servidores e principalmente uma instabilidade jurídica, porque através de um simples ato do governo distrital tentam fulminar benefícios consolidados em lei. E para isso é necessário que haja um processo legislativo próprio. Tá certo. Enfim. Presidente, como está a relação hoje do Sindireta com o governo do Distrito Federal? O governo ele se instalou realmente e não teve um diálogo com as entidades sindicais. Foi preciso realmente a gente forçar o governo para uma sentada com os servidores, com os trabalhadores. Fizemos um movimento unificado, né, com todos os sindicatos de Brasília, né, que o governo assim que se já foi tomando posse, já alterando toda a nossa legislação, que é ela do dia do pagamento dos servidores, que isso trouxe muitos constrangimentos para os servidores que estavam todos programados. Depois veio com uma mudança de pagamento, né, parcelado, né,
E, então foi muito ruim os primeiros 6 meses do governo com os servidores. E logo no final, realmente, ele vendo que o diálogo entre os trabalhadores não estava muito bom, instalou o fórum, né, dos servidores, que é a qual nós estamos já tendo nossa primeira reunião, mas mesmo assim insiste, né, em manter essa distância entre os servidores. Porque você suspender, né, um pagamento de uma licença-prêmio em pecúnia, que é a legislação 840, que foi uma luta nossa do sindicato para a gente consolidar essa legislação, né? Porque antes a gente tinha só referendava a 8.112, né, que é o Estatuto dos Servidores da Área Federal. E quer dizer, e agora simplesmente uma canetada com a saída do secretário de Gestão Administrativa, né, ele assina um documento dizendo que era para suspender todo o pagamento da licença-prêmio. Então está muito ruim esse diálogo da gente com o governo do Distrito Federal. Você viu no começo do programa que você pode participar enviando sua dúvida pelo Linha Direta, e já chegou a primeira dúvida aqui, é do Samuel Flores. Ele pergunta: o Fundo Constitucional é uma verba repassada pela União destinada ao pagamento de funcionários da saúde, da educação e da segurança pública. Temos escutado em nosso rádio corredor que o GDF pretende mudar a destinação deste Fundo Constitucional. Advogado, isso é possível? Olha só, para alterar a questão do Fundo Constitucional, não basta a discussão só no âmbito distrital. Então, a seara aqui vai ser na esfera federal. Enfim, várias situações o governo distrital tenta implementar para os servidores sob a pecha de contenção de despesa, lei de responsabilidade fiscal, mas tem que ter consciência que há um trâmite legislativo próprio para se alterar as leis. E em se tratando justamente do Fundo Constitucional, que está adstrito ao âmbito federal, então a discussão vai muito além. Tá? Não é que não haja possibilidade, mas a discussão não vai ficar aqui em torno somente do governo distrital, e sim tem que repassar para a esfera federal. Tá certo. Você pode participar desse programa enviando sua dúvida pela Linha Direta. Agora é a vez do Ivan Lucas. Ele pergunta se existe alguma possibilidade de ser derrubada a decisão que impedia a ADIM proposta pelo Ministério Público para acabar com os nossos reajustes. Bem, como é o nome dele? Ivan Lucas. Ivan Lucas. Com relação aos reajustes, eu acho que toda dúvida já foi sanada no momento do julgamento, né? Porque o GDF ele arguiu que no trâmite da legislação para o encaminhamento à Câmara Legislativa teve alguns vícios formais, né? Quer ele, e é um dos quesitos que o Ministério questiona, que não tinha previsão orçamentária. Né? Então nós liquidamos isso aí, realmente tem previsão orçamentária. Então não há nenhum vício de inconstitucionalidade com relação aos encaminhamentos dos reajustes salariais dos servidores da nossa pauta de reivindicação de 2013. Então não foi obedecido todos os quesitos, né, para o aumento. Não teve vício de origem, foi o Poder Executivo que encaminhou. Então eu não vejo, né, nenhuma futuro, né, questionamento sobre as questões dos aumentos salariais dos servidores. Não é isso, doutor Clâncio? Isso, é verdade. Na realidade, a decisão tomada no bojo da ação direta de inconstitucionalidade foi muito clara e direta. O julgamento foi unânime. Não há notícia de interposição de recurso por parte do Ministério Público. E mesmo que houvesse, a possibilidade de reverter a decisão é muito pequena. Ok, Ivan? Estamos ao vivo agora pelo horário de Brasília, são 10 horas e 21 minutos. Estamos falando sobre a manutenção dos direitos adquiridos pelos servidores do GDF. Fácil de você participar, então comece a enviar suas dúvidas e seus questionamentos. Estamos na 10ª edição do programa Assim Direta, falando sobre a manutenção dos direitos adquiridos pelos servidores do GDF. Recebemos aqui o presidente do sindicato, do Sindireta, Ibrahim Youssef, e também o Dr. Clécio de Lima, que é advogado do sindicato. Para continuar tirando as dúvidas, vamos fazer agora a pergunta para o advogado Clécio de Lima. O Tito Maia, advogado, ele pergunta: está garantido o nosso reajuste para setembro? Sim, eu acredito que essa pergunta, quem poderá responder com mais propriedade é o nosso presidente, já que ele está constantemente em reunião com a equipe de governo. Então, presidente. Tá certo. Bem, doutor Clécio, com relação
a essa dúvida sua aí, realmente o GDF convocou os outros sindicatos, né, lá no Palácio do Buriti, já em junho. Instalou-se o Fórum em Defesa do Servidor e do Serviço Público. E, no entanto, a equipe econômica demonstrou que há uma dificuldade do GDF a partir da folha de outubro, por conta exatamente da baixa da arrecadação tributária. E aí, então, o GDF alertou as entidades que ele precisaria tomar algumas atitudes e queria o apoio nosso, né, das entidades sindicais. Então, a gente está contrário ao governo, né, tomar as suas atitudes que deverão ser tomadas. Né? Então, inclusive, ficou de ter uma agenda positiva com a presidenta, de buscar uma verba lá da área federal, porque há um indício de que no fundo sempre tinha um resquício, né, que daria quase 1,5 bilhão, e que tanto o GDF aceitaria a negociação de, inclusive, parcelar. Então, essa seria a primeira medida. A outra medida seria os aumentos dos impostos, né, que foi colocado também na mesa pelo governador, que há a necessidade de aumentar as taxas públicas e os impostos. Então, com relação a nós do sindicato, deixou bem claro que nós não vamos se opor, mesmo porque também nós, como sindicato, não é o nosso papel de estar na Câmara, né, brigando com relação aos aumentos dos impostos. Né, as medidas do GDF têm que ser tomadas. Né? Então, para a gente, né, que foi comentado, foi em relação, a partir de outubro, o governo teria dificuldade. Inclusive, colocou na mesa a própria equipe econômica que há uma possibilidade do governo fazer uma pedalada nesse ano ainda. Né? Mas que no final do governo dele teria resolvido toda essa dívida do GDF. A próxima dúvida, presidente, é do Luiz Frazão. Ele pergunta: o caixa do GDF ainda está zerado, como dizia o governador no início do mandato? Ô, Frazão, primeiro com relação o GDF, nós tivemos a oportunidade de realmente fazer uma leitura das contas do GDF. Né? O que a gente está insistindo aí, só vendo o governo e a sua assessoria, a governança, sempre colocando dificuldade de crise mais crise, mas não apresenta para a gente os números. Né? Nós tivemos a oportunidade de realmente ver realmente a situação do GDF. Então, para a gente, mesmo porque hoje nós temos um limite de pagamento para os servidores públicos, a lei de responsabilidade fiscal. E hoje nós estamos quanto? Em 46%. E se você pegar os nossos programas anteriores, você vai ver que foi mostrado gráficos aqui que tinha sim suporte para o pagamento e previsão de pagamento disso aí. Tal é que a nossa defesa foi tão contundente nos tribunais que nós ganhamos por unanimidade essa discussão. Então nós conseguimos provar para o governo que há sim previsão, porque do jeito que a mídia coloca, parece que o GDF, hoje tudo que se arrecada é para pagamento de folha de pagamento. Não é isso. Tem um limite prudencial, na qual em todo o Brasil passa por uma grande crise, inclusive já no Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, nós temos lá uma crise onde eles já estão passando mais de 55% do limite. Né? Então há uma discussão dentro da Câmara Federal no sentido da gente ampliar a lei de responsabilidade, porque hoje limita muito os 46%. Né? Então, para a gente realmente, esses números que o governo leva em discussão para os sindicatos, para as entidades e para os servidores não convence, né? Porque a gente sabe realmente que o governo tem suplemento para a arrecadação, agora tem que deixar a equipe realmente, os servidores públicos trabalharem. Né? Porque é mais uma questão de gestão do que realmente essa situação toda da crise. Presidente, assegurar os direitos dos servidores do GDF é importante porque houve uma luta para que esses direitos fossem conquistados, não é isso? Com certeza, a gente foi muitas lutas, inclusive já essa discussão da lei de licença-prêmio, né? Nós tivemos um debate, um enfrentamento com o governo lá em 2007, né? Que é onde o governo instalado dentro do GDF, né, queriam realmente subtrair esse direito nosso da licença-prêmio convertida em pecúnia aos servidores do GDF. Então, nós lutamos para isso. Em 2011, né, o próprio Ministério Público questionando a nossa receptividade da Lei 8.112, né, nós criamos o nosso estatuto, né, que é o nosso regime jurídico único. Então foram muitos anos de luta. Né? Basta você ver que já estamos falando quase 8 anos do início dessa luta, somente dessa gratificação de licença-prêmio, né, que a cada 5 anos trabalhados dos servidores por assiduidade,
né, ele perceberia 3 meses de remuneração. E isso, o servidor, ele aguarda isso aí na sua aposentadoria, né? Depois que ele se dedica, não falta. Então, seria um prêmio para esse servidor a concessão da licença-prêmio em pecúnia, né? Então, tirar isso da gente é como se a gente estivesse perdendo nosso FGTS. É bom também deixar bem claro isso, né? Que nós, servidores públicos, nós pagamos muito caro pela nossa estabilidade. E hoje, a única coisa que ocupou aquela lacuna do FGTS, que nós perdemos como servidores estatutários, é a licença-prêmio, né? Então, agora o governo não tem uma data, nenhuma previsão de pagamento disso aí, está muito ruim, nós vamos se mobilizar, né? Já estamos convocando as entidades sindicais para segunda-feira, num fórum, que é um movimento unificado, porque nós não vamos aceitar esse posicionamento do governo, através de um ato administrativo, querer suspender uma lei que é 8.140. Então, para a gente é como se estivesse rasgando o nosso estatuto, né? E nós não vamos aceitar isso. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos para continuar tirando as dúvidas de quem nós vamos recebendo aqui e vamos falar daqui a pouco também sobre um pouquinho sobre auxílio alimentação. Daqui a pouco a gente volta com o presidente e o advogado do sindicato. Até daqui a pouco. Dez horas e 33 minutos, já estamos de volta com o programa TV Sim Direta, falando sobre a manutenção dos direitos adquiridos pelos servidores do GDF. A próxima pergunta é da Solange Rodrigues. Ela fala, parabéns pelo programa, já estamos cansados de ouvir o GDF dizer sobre a herança maldita com 7 meses de governo. Eu vou perguntar agora para o advogado, será que já não era tempo de já ter arrumado a casa, de já ter arrumado essas finanças? Sim, Davidson. O que acontece? Esse momento que Brasília vem passando, efetivamente causa uma instabilidade jurídica e financeira, principalmente para esses servidores que dependem de uma boa gestão do Estado para que possam honrar os seus compromissos. Isso foi retratado justamente com a tentativa do governo alterar o calendário de pagamento dos servidores. Muitos servidores, tendo em vista que eles recebiam no último dia útil do mês de trabalho, com a alteração do parcelamento dos salários, eles se viram num descontrole financeiro muito grande. Sendo assim, toda essa situação de instabilidade financeira, instabilidade jurídica, traz um momento muito difícil para o Distrito Federal. E nós não podemos colocar esse peso sobre os servidores do Distrito Federal. Mesmo porque o Distrito Federal não agrega na sua folha somente o pagamento com os servidores. Ele tem vários meios de arrecadação. Enfim, e é isso que o sindicato tenta retratar para a sociedade, que os servidores não são os culpados por essa situação vivenciada pelo governo do Distrito Federal, e assim como na esfera federal. E essa é uma das bandeiras que o sindicato vem levantando, justamente para que não sofra a pressão do Distrito Federal, com o fim de aprovarem esses aumentos, taxarem a população, jogando a responsabilidade para cima deles, né, presidente? Muito bem, e é bom também ressaltar, Clécio, que essa discussão de retirada de conquista, nós tivemos alguns deputados, inclusive distritais, usando da tribuna em defesa da manutenção da licença-prêmio. Isso no primeiro trimestre, né? O próprio bispo Renato, ouvindo das reuniões do governo, já tinha um indicativo de encaminhamento à Câmara Legislativa, né, de um projeto de lei, né, subtraindo esse direito dos servidores. E no qual, depois, o GDF teve que vir à grande mídia se explicar, dizendo que naquele instante não iria subtrair. E agora, né, pior do que aquilo, ele suspende o pagamento por um ato administrativo, né? Então, olha a fragilidade e o tratamento do GDF para com os servidores. Tu imagina você, o servidor, que
fez a sua programação financeira, está aguardando para esse mês o pagamento da sua licença-prêmio, né? E, no entanto, o GDF, né, por um ato, uma canetada do seu secretário, né, ele suspende esse pagamento. Então, nós vendo um pouquinho o passado, nós tivemos um governo dentro do Distrito Federal que também suspendeu o ticket de alimentação por um decreto, né? Aliás, por um decreto, exatamente, não uma portaria, por um decreto. E só sobrou para o GDF foi exatamente, né, ter que pagar retroativo por esse ato irresponsável do poder do agente político que gerou um passivo trabalhista para os trabalhadores. Então a gente está vendo repetir a mesma novela, né? Você tem uma lei dizendo que o servidor tem esse benefício, o governo ensaia a retirada disso aí, ainda bem que a Câmara Legislativa se posicionou do lado dos servidores, né? E agora, no apagar das luzes, na saída, o seu secretário Vogel encaminha, assina um documento com a governança, mandando suspender todo o pagamento do GDF e arguindo que vai pagar a partir do ano que vem. Qual a segurança que os servidores terão para o ano que vem? Né? Então, acho que o GDF, ele erra, né, nesses momentos. No momento que ele instala um fórum de servidores, então teria que convocar. Eu acho que tem outras despesas que poderão ser cortadas. Mas o que a gente vê realmente é uma política dentro do GDF, ainda insiste pessoas lá dentro, que é contra os servidores públicos. Porque não há justificativa, nesse momento agora, né, ele suspender esse pagamento, né, sem nenhum diálogo, sem nenhuma conversa, né, com a gente. E a gente sabe que a equipe econômica existe ferramentas para o quê? Para suprimir outras despesas e manter esse direito dos servidores. Né? Agora, realmente, só nos resta a gente buscar o departamento jurídico, como o doutor Clécio aqui já está debruçado dentro da matéria, né, para tentar resguardar nós, servidores, com o quesito desse direito nosso. Porque nós entendemos que esse ato do governo, ele rasga realmente toda a legislação, né, de uma maneira arbitrária, antidemocrática, né? Quer dizer, aproveita um recesso de uma Câmara Legislativa, aproveita tudo isso aí para encaminhar e dizer para os servidores, ó, não tenho como pagar vocês. Isso é muito ruim. E esse argumento do governo federal, dizer que está crise, que não tem, isso para a gente não convence, né? Porque isso tem uma programação, houve orçamento de pagamento. É verdade que hoje, por conta de toda essa situação que se encontra o GDF, muitos servidores estão pedindo a sua aposentadoria, né? Grande verdade também, é bom a gente dizer isso aqui, tem que ser sincero, né? Mas infelizmente não é dessa maneira que se administra. Né? A gente estamos no Estado Democrático de Direito, as instituições estão todas aí para discutir com o governo, resolver o problema. Né? Agora mesmo nós tínhamos o aumento do Vale Alimentação, né? Quer dizer, o governo, além de não cumprir, não dá nenhuma satisfação para a categoria. Né, que inclusive nós cobramos oficialmente o governo, inclusive foi feito até o impacto financeiro disso aí, né, mas o governo não deu nenhuma resposta para os servidores, para a nossa categoria. Então está muito ruim essa maneira de governar o GDF. Esperamos que esse novo secretário, né, que ele venha realmente com outro espírito, né, de diálogo, de conversa, né, que não suprima os nossos direitos simplesmente por um ato, né, que isso é muito ruim, né, no Estado Democrático de Direito. Vamos falar agora um pouquinho sobre o auxílio alimentação. Chegou duas perguntas, vou fazer as duas perguntas em uma só. O Francisco Rodrigo, ele pergunta como ficou a questão do auxílio alimentação para os servidores do GDF, e agora o Donizete também pergunta, é lei a reposição de perdas e auxílio, do auxílio alimentação? O que o sindicato está fazendo nesse sentido? Bem, com relação aos aumentos do ticket de alimentação, nós conseguimos avançar muito com relação ao Vale Alimentação, né, que antigamente nós recebíamos um valor e tínhamos uma cota a pagar. Então o governo pagava R$200, recolhia 170 de cota à parte. Né? Então nós tiramos essa cota à parte. Conseguimos já ter um aumento, só que ainda está muito tímido, né, para a política do sindicato, porque nós queríamos realmente ter uma política que o GDF pagasse, uniformizasse o pagamento, porque existem alguns setores do GDF que pagam muito mais do que da administração direta. Chega a ser um ridículo isso. O mesmo governo, o mesmo patrão, tendo tratamento diferenciado dentro da base. Né? Nós temos alguns órgãos do GDF que o Vale Alimentação já está R$700 e a administração direta ainda está R$374.
né? Então isso é muito ruim. Então, existe uma política de, primeiro, com o governo, dentro da nossa pauta, quando trata de benefício, exatamente de ter uma política uniforme dentro do GDF. E é isso que nós queremos. E nós vamos ingressar, sim, na Justiça, com base, com fundamento da 840, onde cada ano o governo tem que reparar, pelo menos repassar o reajuste do Vale Alimentação, né? Que ele não passou, inclusive o impacto já foi feito de 26 milhões para esse ano, né? Na qual não foi honrado, né? Para um Estado que arrecada 36 bilhões, né? Conceder 26 é muito pouco, eu vejo desse jeito, né? Mas realmente, Donizete, né? O sindicato vai estar debruçado dentro dessa matéria e a gente quer, realmente, nós não vamos abrir mão desse reajuste do Vale Alimentação. A Viviane, ela pergunta para o advogado, algumas gratificações previstas em lei não vêm sendo concedidas pelo GDF. É possível garantir o recebimento dessas gratificações pelo judicial? Sim, Viviane. Desde que você esteja enquadrado no recebimento, cumpriu o requisito para o recebimento da gratificação e não vem sendo paga, pode buscar o jurídico do Sindireta que ele vai tratar do seu caso, tá? Desde que esteja resguardado em lei e você se enquadre naquela situação, você tem o direito, sim, de buscar, seja administrativamente, seja judicialmente, ok? Presidente Ibrahim, nós já falamos um pouquinho sobre a arrecadação e chegou outra pergunta que vem relacionada com isso. Ela é do João Gonçalves. É verdade que se o governo não ampliar em 1,5 bilhão a arrecadação até dezembro, o pagamento dos servidores pode ficar comprometido? Bem, João, depende qual vai ser o direcionamento do seu governador do Distrito Federal. Se ele quiser que os servidores públicos paguem o preço da crise do GDF, aí sim ele vai deixar de pagar os servidores públicos. E até agora a demonstração do governo é que os servidores paguem a conta, que não é nossa, a crise não é nossa, né? Mas na audiência com ele, no Palácio do Buriti, ele colocou algumas agendas positivas que o governo precisa tomar para que não chegue para que honre todos os pagamentos. Em princípio, né, ele colocou que quer honrar todos os pagamentos, né, mas ele colocou também que há essa defasagem, há um princípio, inclusive, de conceder uma pedalada, né, mas com certeza, pelo menos o que os gestores públicos estão passando para as entidades sindicais, que há uma defasagem de pagamento, inclusive colocando em risco a folha de pagamento, mas que a gente vê realmente que não há vontade política em resolver. É bom deixar isso aqui também bem claro, porque tudo que é dentro do GDF, o servidor que tem que pagar o preço. E primeiro que a gente não está, tudo que se arrecada dentro do GDF não é para a folha de pagamento. Então, se o governo federal quiser que os servidores paguem a conta, realmente somos nós que vamos ter que nos sacrificar mais ainda que está tendo até agora. O André Moreira, presidente, ele pergunta qual a garantia que teremos de que os direitos conquistados serão mantidos? Bem, no Estado Democrático de Direito é exatamente a gente buscar a justiça, né, e nos mobilizar, que é a nossa ferramenta de pressão dentro do governo. Né? Foi aquela nossa mobilização, o chamamento para as grandes assembleias, a participação maciça dos servidores, que vai realmente manter todas as nossas conquistas, né? Presidente Ibrahim Youssef e advogado Clécio de Lima, nós estamos quase chegando ao finalzinho do nosso programa. Gostaria então que o advogado fizesse essas considerações finais sobre os direitos dos trabalhadores e servidores de GDF. Sim, primeiro eu quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui e falar em nome dos advogados do Sindireto. Já que o tema atual que vige na esfera de pessoal do Distrito Federal é a licença-prêmio, eu quero passar um recado aí agora a respeito desse tema. Porque esse decreto em si, o ofício e a resolução em si, não retira, não posterga somente o direito dos servidores atingidos por eles. Acontece que desde janeiro o Distrito Federal já não vinha pagando para alguns servidores essa convenção da licença-prêmio e pecúnia. Então, independente da edição desse ofício, desse decreto, quem se sentiu atingido, que não recebeu o pagamento relativo à conversão da licença-prêmio e pecúnia, pode buscar o Sindireto, que nós vamos tratar do seu caso. Mesmo porque
há situações, mesmo antes da edição da Lei Complementar 840, o Estatuto dos Servidores, houveram servidores que se aposentaram e não receberam a licença-prêmio e nem tiveram a sua licença contada em dobro. E nesses casos, o Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que esses servidores também têm o direito de receber em pecúnia. Enfim, a mensagem aqui abrange a todos esses servidores que estão se sentindo lesados pelo GDF postergar o pagamento da licença-prêmio, e o sindicato está atento e já há ações tramitando a fim de buscar os direitos dos servidores, inclusive com ganho de causa. Ok? Bom dia a todos. Presidente Ibrahim Youssef, suas considerações finais sobre a manutenção desses direitos que foram adquiridos pelos servidores. Bem, a gente quer chamar a atenção de todos, que os servidores continuam mobilizados, né? Nesse momento agora é importante as reuniões setorizadas, para que a gente leve para o servidor quais são esse pacote de maldade do governo federal para a categoria dos servidores públicos, né? No momento que agora, por um ofício, ele manda suspender o pagamento da licença-prêmio, né? No momento que mais o servidor está precisando, né? Que agora fez toda a sua programação, o governo, por um ato, na saída do secretário, né? Ele manda suspender. E o nosso problema é que agora é uma suspensão. Depois pode ser realmente a extinção dessa gratificação. Então, o que acontece? Nós vamos estar mobilizados. Segunda-feira, a partir das 16 horas, no Sindimédico, estaremos nos reunindo com todos os sindicatos ali com essa pauta sobre esse ato do governo contra os servidores públicos do Distrito Federal, com relação à suspensão do pagamento da licença-prêmio. E aí a gente quer que realmente cada servidor também venha para dentro da luta, que não acabou ainda. Né? Nós temos aí a questão dos nossos pagamentos agora em setembro, né? Também temos que estar mobilizados, né? Porque qualquer ato do governo não queira honrar esse compromisso das negociações salariais, e a gente chama a atenção dos servidores que é momento agora de unir, não é momento de dividir, porque realmente o governo federal vem com mão de ferro contra os servidores públicos, né? E quer jogar toda essa crise do GDF no colo do servidor. Então, o que nós é realmente estarmos mobilizados, né, unidos, e aí é importante a participação de cada servidor no seu setorial, convocando o seu sindicato, e os servidores que foram aposentados, procurem o nosso departamento jurídico. Né, nós estamos lá à disposição para estar dando todo o apoio jurídico para os servidores. Inclusive, você, se tiver de se aposentar agora, procure antes do pedido de aposentadoria ir ao departamento jurídico do Sindireta, né, que está ali os advogados para te orientar. E eu quero chamar a atenção de todos, né, para continuar mobilizados. Quero também convidar vocês a escutarem a rádio no domingo, a partir das 9 horas, na JK-FM, na 102,7, que na oportunidade nosso convidado é o diretor-geral da Defensoria, que a gente está ali compartilhando com vocês o debate, né, que nós estamos fazendo um trabalho dentro da Defensoria Pública, inclusive já segunda-feira já está instalado já o grupo de trabalho, onde vai discutir a questão da mobilidade dos servidores, vamos estar discutindo também alguns avanços para os servidores da Defensoria Pública. Então é importante, na semana passada foi uma participação maciça dos servidores dali da Defensoria, então convoco vocês para domingo agora, a partir das 9 horas, lá na Rádio JK, na 102,7. E muito obrigado a todos vocês por terem assistido, um bom fim de semana a todos vocês, servidores públicos. Quero agradecer também aqui a Top TV, né, que está nos assessorando, a Ana, né, e a toda a direção do sindicato também, que a gente faz esse sindicato crescer, que é o nosso Sindireto. Muito obrigado e um bom fim de semana para todos vocês. E assim chegamos ao fim de mais um programa aqui na TV Sindireta, essa 10ª edição. Quero muito agradecer a presença do Dr. Clécio de Lima e também a presença do presidente do sindicato, Ibrahim Youssef. Nós temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, às 10 da manhã, com mais um programa TV Sindireta. Até lá!